Todas as pessoas que estão inseridas no processo político do país atualmente reconhecem que estamos numa guerra, que vivemos numa guerra política, né? Uma guerra interna, né? Antes dessa disputa internacional, a guerra comercial, por exemplo, as sanções que os Estados Unidos impôs sobre o Brasil, mas a nossa guerra interna, é sobre isso que eu quero falar hoje. Há uma disputa muito forte aqui no Brasil, polaridade, mas de forma desproporcional. De um lado, nós temos um candidato no governo com a máquina na mão, com todos os aparatos do Estado, toda a estrutura sendo utilizada com fins ideológicos, perseguindo os opositores políticos, ou seja, uma guerra injusta, completamente desvinculada de um processo democrático. E os opositores políticos do governo hoje são literalmente perseguidos de forma declarada, sem pudor, né? Começando pela Suprema Corte do país, né? Um juiz condenado por violação de direitos humanos, que não está nem aí para o que está escrito na Constituição, o Estado sou eu. Esta frase representa muito bem hoje o Alexandre de Moraes. E apoiando o seu presidente, né, que lhe dá amparo para ele seguir com a sua sanha da manutenção do processo do poder, pois o Lula já está no seu terceiro mandato. E vale salientar, lá no Fórum de São Paulo, só teve dois integrantes que atingiu o terceiro mandato. Foi Evo Morales, da Bolívia, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, que já está partindo para a tentativa do quarto mandato. Se você perguntar, mas isso aconteceu através de um processo normal, democrático, disputa eleitoral? Claro que não. Todos esses dois candidatos, se vocês forem estudar o processo eleitoral de ambos, verificarão que houve várias irregularidades, que não houve transparência no processo e vários indícios de fraudes nas eleições. Não é? Aliás, o Lula ele foi eleito pela primeira vez. O Lula já tinha sido candidato por 4 vezes, né? Ele disputou com o Fernando Henrique, disputou com o Collor, mas ele só conseguiu ser eleito pela primeira vez quando foi com a urna de terceira geração, essa urna eletrônica. Não é? Isso já deixa um ar de desconfiança, mas claro, no momento ninguém desconfiou de absolutamente nada. Nós viemos desconfiar disso bem mais além quando ele já estava lá no seu segundo mandato. Quando, por exemplo, quando a Dilma disputou a reeleição com Aécio Neves, houve uma situação ali muito clara de que o Aécio Neves tinha ganhado as eleições. Inclusive o seu partido recorreu a organismos internacionais a fim de que fosse feita uma auditoria externa. Essa auditoria foi feita e foi alegado lá nos finais que não havia possibilidade de fazer a constatação devido à liberação de dados, de recursos, ou seja, o TSE fechou as informações, não abriu as portas para que essa auditoria, o sistema entrasse no sistema e verificasse efetivamente. É como você faz a auditoria, mas você não vai ver nada no computador. Foi mais ou menos o que aconteceu. Ficou dessa forma. Aécio Neves foi chamado para uma conversa e, como ele fazia parte do Teatro das Tesouras, seria o sucessor natural do PT. O Teatro da Tesoura era revezamento, era PT, PSDB, PMDB, ou seja, centro-esquerda, jamais direita. Então o Aécio Neves seria pelo acordo não republicano, que faria sucessão. Só que o PT, na sua ânsia pelo poder, quebrou esse acordo e atropelou através da interferência neste processo.
Então o Lula chegou ao seu terceiro mandato, assim como o Evo Morales. Se você for ver lá no Evo Morales, quando ele assumiu a primeira vez, lá na Bolívia, na Constituição da Bolívia não permitia a reeleição. Assim como o Fernando Henrique Cardoso, quando ele assumiu a primeira vez, né? Fernando Henrique, fora de São Paulo, Evo Morales, fora de São Paulo, Lula, fora de São Paulo. Então todos eles utilizaram de seus métodos, né, seus modos operantes, para burlar a lei ou mudar esta lei se necessário, comprando até parlamentares. Como aconteceu, por exemplo, por volta de 2005, quando teve o Estatuto do Desarmamento. Então eles entram seguindo o sistema, o modelo adotado, aprovado no Congresso, e eles mudam a lei e adaptam a eles. Só que para mudar a lei, não usa nenhum método democrático, republicano. E não contam com a população, porque a população não concorda com nada disso. Por exemplo, certas mudanças radicais, estruturais, que definiram o destino do nosso país, não foram decididos, por exemplo, em plebiscito, ou com ampla discussão dentro do Congresso, que representam, teoricamente, a população. Por incrível que pareça, as maiores mudanças foram feitas em acordos obscuros com parlamentares, com líderes do executivo, e o povo ficou completamente fora disso. Por isso, eu ignoro particularmente como se diz que o Brasil é uma democracia, todo poder emana do povo. Tudo mentira. Não é? Por exemplo, no Estatuto de Desarmamento, o que é que aconteceu? Tinha acontecido antes da aprovação desse estatuto um referendo. O povo decidir se poderia utilizar arma de fogo ou não para a legítima defesa, seja porte, seja posse, como tem em Israel, como tem nos Estados Unidos, na maioria dos países democráticos. E 64% da população, inclusive, foi o primeiro plebiscito feito em urna eletrônica. Foi o teste da urna eletrônica, terceira geração. Essa que nós usamos até hoje. E aí, o que é que o povo decidiu? 64% decidiu que decidiram que queriam esse direito, não é, de utilizar arma de fogo para a legítima defesa, a compra e venda e por aí vai. Aí o Lula, o que é que o Lula fez? Comprou parlamentares, não é? Dinheiro na conta dos parlamentares, de forma não republicana, convencendo-os a aprovar esse Estatuto de Desarmamento, porque é uma estratégia da esquerda do Fórum de São Paulo para aplicar o socialismo, tem que primeiro desarmar a população. Está no decálogo de Lênin, depois vocês dão uma olhada lá. E conseguiu isso. E assim foi feita mudança estrutural. O índice de violência começou a aumentar, porque os cidadãos de bem não tinham mais armas para se defender, os bandidos não têm controle. E chegamos ao índice de 60 mil homicídios por ano. É um índice de praticamente país em guerra civil. Entendeu? Então é isso. Este é o caminho que está indo o nosso Brasil. Então, Evo Morales e Luiz Inácio Lula da Silva foram eleitos e reeleitos mudando a lei, quebrando a regra, de forma institucionalizada. Fernando Henrique colocou a reeleição, Evo Morales conseguiu aprovar a reeleição também, em acordo com parlamentares. Aí depois do segundo mandato ele mudou a lei novamente para ser reeleito pela terceira vez. O terceiro mandato teve muito problema, a população já não estava aguentando mais ele, teve interferência da OEA e foi recomendado ele indicar alguém e sair para pacificar e voltar à normalidade. Foi o que aconteceu, mas ele não queria sair de poder, ele já ia para o quarto mandato. E o Lula a mesma coisa, o Lula desarmou a população, o Lula consegue aprovar seus principais projetos através de emenda parlamentar, comprando os parlamentares. É esse o método operante da esquerda no Brasil e na América Latina. Se você for ver os outros países, o Alberto Fernandes, quando era presidente lá na Argentina, era a mesma coisa. Então precisamos quebrar esse ciclo vicioso agora a partir de 2026. Mude a sua mentalidade, não vote na esquerda.